Em Campinas, eles estão querendo fazer mais um laboratório de nível 4 na América Latina, só que com algo que nunca foi feito no planeta Terra, nem na história da humanidade. Sabe o que que é? Conectar o laboratório nível 4 com o acelerador de partícula. Cara, os caras estão querendo problemas. Aí você fala, irmão, testa isso lá na casa da tua avó primeiro, pra depois botar aqui do lado da minha casa. Porra, Faz no Japão, nos Estados Unidos. os caras querem fazer no quintal deles. Cara, aí, nível de segurança. Cara, o laboratório norte-americano do exército americano no Fort Detrick, que pesquisa esses negócios, foi fechado várias vezes por vazar coisa. Nossa. O sistema de filtragem do rejeito de água tava com defeito, eles pesquisavam um monte de vírus, jogavam no esgoto e ia pro esgoto. Espalhava. No esgoto. Espalhava um monte de vírus lá, ebola, Marburg, Nipah, vírus, os piores de todos. Nos Estados Unidos, com orçamento trilionário. Imagina aqui no Brasil. Cara, isso Vamos lembrar de Césio, do Césio, né? Césio. 137. Tem a série lá, né? É. Eu não vi o documentário. É documentário, é série, uma é série, série, né? é uma série. Minha filha viu, falou que é bem feitinho, né? Parece. Você chegou a ver? Não. Também não vi, não. Mas a gente fez um programa aqui sobre. Falaram um que é médico legal. envolvido, ele contou toda a A história. menina engoliu a parada. né? Passaram Comeu, na né? pele e tal. É terrível. Então, Vilela, isso tá programado para 2027. Eu peço perdão aos cientistas aí, né, do meio acadêmico, né, admiro muito a pesquisa, ciência e tecnologia, mas esse é um projeto que eu torço para que não vá para frente, não. Pois é, Pelo também. amor de Deus. Fale, Lene. O Flávio, ele mandou aqui o seguinte, vocês acreditam que a sociedade saiu realmente mais preparada da Covid-19 ou apenas mais anestesiada diante da possibilidade de novas pandemias como a do hantavírus? Não saiu preparada, não está preparada, e se der uma zebra vai dar do mesmo jeito de novo, porque a galera, os especialistas estão falando, nós não estamos preparados, nós não aprendemos com os erros de 2020, então a resposta é não aprendeu não. O Flávio, ele falou aqui o seguinte, como a imprensa tradicional tem tratado o risco do hantavírus, com responsabilidade ou com negligência? A imprensa... A imprensa tradicional. Isso é uma matéria no Fantástico, se não me engano. fizeram um Estão começando estudozinho, né? a se falar. Olha, por um lado, o meio científico está dizendo que a mídia está fazendo sensacionalismo, botando medo nas pessoas. Mas, por outro lado, eu vejo a mídia repercutindo a ideia de que não tem perigo hoje, não tem potencial pandêmico. Então, as duas coisas estão rodando ao mesmo tempo, os dois argumentos, que a mídia está fazendo sensacionalismo, botando medo, e que a mídia está sendo um pouquinho tranquila demais, dizendo que não tem perigo nenhum. Então, as duas coisas, é difícil responder essa pergunta. O Jason mandou aqui o seguinte, o medo coletivo pode ser usado como ferramenta de controle social tanto em pandemias quanto em narrativas envolvendo OVNIs? Cara, sempre. O medo sempre foi sempre, usado, né? Sempre. Isso desde a mitologia. Você vê que a mitologia você aprende muito, né? O medo, como é que é? É um deus chamado Phobos, né? E o Phobos, ele tinha um irmão chamado Deimos, escreve Deimos, né? Deimos, que é o desespero. Então, medo e desespero eram irmãos na mitologia grega. Eles eram filhos de quem? De Marte, que é o deus da guerra, né? Ou Ares, que é o deus da guerra, né? Marte é na mitologia romana. Então, antes da guerra, e vinha na carruagem, puxando a carruagem da guerra, ou de Ares, o medo e o desespero. Então, o medo e o desespero são ferramentas de guerra e de manipulação desde sempre, né? Isso é padrão. O Thiago aqui, agora é sobre os alienígenas. Ele está falando o seguinte, se o governo americano tem de fato os corpos, seria uma prova de que não são demônios ou demônios também podem morrer? Você está falando corpos dos cadáveres. Porque pode ter eles vivos também, né? A teoria é o seguinte... Mas só para... Na Bíblia fala se dá para matar um demônio ou eles são imortais? Antes de você comentar sobre isso. Existe uma base bíblica para definir? Porque... Em tese, os seres angelicais, sejam do bem ou do mal, são imortais. Então. Mas houve uma época em que eles se transferiram para corpos físicos. E aí poderiam os Nephilim. Aí você mata o Nephilim e ele vira uma alma sem corpo. Isso você aprende no Senhor dos Anéis, né? Ou no Silmarillion. Pois é. Porque o Sauron, ele era um anjo que... Um equivalente a anjo, né? Como se fosse um anjo, que é um Valar, se eu não estou enganado. Ou um Maiar.
Aí ele vem pra Terra, e aqui na Terra ele serve o Morgoth, que é o demonião lá, como se fosse o Lúcifer. Sei. E ele tinha um corpo angelical, só que aí, quando um lobo gigante lá começou a lutar com ele, e ele percebeu que ia morrer, ele abandonou o corpo dele. E ele virou uma alma penada. Aí quando ele virou essa alma penada, através do poder do anel, do Senhor dos Anéis, né, o anel para todos governar, ele consegue se fixar num corpo físico, com o poder do anel. Quando o rei Isildur, que na verdade era o príncipe, o filho do rei, arranca o dedo dele com o anel, ele perde o corpo de novo. Então o que acontece? Você não consegue matar a alma, mas você pode conseguir matar o corpo que ele está pilotando. Entendi. Então, alguns desses seres são corpos físicos fabricados através de engenharia genética que eles usam para transitar no nosso mundo. Semelhante, Vilela, àquilo que a gente via no Avatar. Lembra do Avatar 1? Sim. O cara era cadeirante e ele conseguia transferir a consciência dele para um corpo alienígena. Lembra? Lembro. Que ele fez um corpo alienígena híbrido, ser humano alienígena, e ele, através de uma máquina, ele conseguia transferir a consciência para o corpo. Se matasse aquele corpo que ele usava, ele não ia morrer, a alma dele ia continuar, mas ele não ia conseguir mais usar o corpo. Então é mais ou menos essa a lógica. Em cima disso que vocês estão falando, eu lembrei do filme Possuídos, aquele do Denzel Washington. Passava de um pro outro? Passava de um Como pro outro. passava? Ele tinha Morria? um tempo, ele passava pelo toque e ele tinha um tempo para poder entrar em outro corpo, senão se ele ficasse vagando muito tempo, ele perdia o poder de invadir Ele outro ficava- corpo. De pular. Ele ficava sem uma forma material, uma Exato. forma carnal, né? Aí verdade. dava maior trabalho para voltar pro corpo de novo. né? Exatamente. Mas poderia ir pro animal, se não me engano. É, também, né? bom, vou dar um spoiler aqui, que no final ele acaba indo pra um animal. Que animal que é, você lembra? Acho que é um gato. Edmundo. Porque ele... porque o Denzel Lembra que o Washington... apelido dele era animal? O Denzel Washington fuma um cigarro contaminado lá, e aí ele se mata, né, no filme. Aí ele sai, e aí ele fala, ó, eu vou voltar falando pra vocês o que eu disse no começo do filme, naquela vez que eu quase morri. E aí ele entra num gato, que é o demônio, né, falando no filme. Mas ele é do mal no filme? Quem? O Denzel Washington? Não. O Denzel Washington, ele é um detetive que ele investiga casos de mortes causadas por esse demônio, né? E aí o demônio acaba que ele vai descobrindo que é um demônio, aí o demônio se vira contra ele e começa tipo a matar as pessoas em volta, aparecer pros Dá amigos uma dele. atormentada. ele- Pô, não vi esse filme não. É muito legal. É antigão, cara. Ele novinho, né? Os Possuídos. Manda. Ó, tem uma pergunta aqui do... Ó, o Rony tá aqui com a gente de novo, hein? Eu vi a imagem do Rony aqui. ele tá ali, tá Vamos tá finalizar esperando. com ele aqui, tá esperando. Então, se tiver pergunta aí de Alien, você pode falar também, viu, Rony? Vamos lá. Um Ó, comentário aí. Manda. Eu tô aqui na bancada privilegiada, trabalhando, assistindo a galera aí. Eu tenho um comentário aqui sobre essa pergunta que fizeram. Vai Sobre os de corpos? encontro aí do raciocínio do... os Isso, corpos, do Daniel. tá. Vocês são demônios, né? É. Eu lancei recentemente um documentário, tem 3 meses aí, sobre Varginha, né? Eu estive em Varginha, fiquei 2 anos pesquisando agora recentemente. E toda aquela área em que os seres foram capturados pela polícia, pelos bombeiros, era uma área de ritual de magia negra, em que um fazendeiro chamado Zé Gomes era proprietário dessa área toda, né? E fazia os rituais, e ele tinha uma criatura de olhos vermelhos numa garrafa, que chamavam ele popularmente de Diabinho. Ele próprio tinha outros apelidos carinhosos para essa criatura. E eu falei com várias testemunhas que viram, né? Para mim era um folclore, mas eu falei com várias testemunhas que trabalharam para ele e viram essa criatura, que era um pequeno deus que ele fazia os pedidos para essa criatura para ter bens materiais, etc. Eu não Ele sei se mantinha isso, sim. Ô, Rony, eu não sei se você é noveleiro, eu não sou noveleiro, mas tinha uma novela que tinha essa parada de um demoninho, um Cramulhão na garrafa. Cramulhão na garrafa, Desculpa, Rony, mas só pra lembrar. Sim, teve Renascer, teve Pantanal, inclusive eu sou traumatizado com a novela Renascer, a primeira versão do Antônio Fagundes lá, tinha 10 anos, tinha lá o cramulhãozinho na garrafa. Isso é muito antigo, isso vem lá da magia europeia, do familiar, que é o demônio familiar, que vem da Inglaterra, depois passou por Portugal. O familiar é basicamente um espírito que é colocado numa criatura, e essa criatura colocada numa garrafa, ela passa a te atender, como fosse um pacto que é feito com a família, com essa criatura para te dar bens materiais. Isso é muito antigo, e aí, claro, no Brasil ficou conhecido como cramulhão, né? Ou como familiar, em vez de familiar, e dá origem a essa... E vários fazendeiros começaram, então, no livro de São Cipriano, que é um livro de magia bem antigo, tem pelo menos 2 magias para fazer isso. Eu pude conversar com essas pessoas, e esse fazendeiro herdou do pai dele essa garrafa,
E a coincidência qual que é, né? Uma das várias coincidências que eu coloco no meu documentário, que se chama Face Oculta de Varginha, inclusive está na área de membros lá do canal, é que quando esse cara morre, esse Zé Gomes, esse feiticeiro morre, o filho dele, o Aloísio e o Toninho, eram 2 filhos, começam a mostrar para amigos e parentes e políticos importantes da região essa garrafa com essa criatura. E o filho dele vira o advogado da Kátia, que é uma das meninas que viram, que testemunharam o ET de Varginha. E ele comenta assim: Kátia, você sabia que há uma teoria, ele falando, né, o filho desse feiticeiro, de que esses ETs, esses demônios de olhos vermelhos, que vocês viram, vieram atrás do ETzinho do meu pai, que seria a criaturinha como se fosse um resgate, né, para resgatar a criaturinha da garrafa. São só várias coincidências que começam a acontecer. O fato é que várias testemunhas me afirmaram que sim, ele tinha essa criatura. E no final do documentário eu entrevisto um teólogo lá de Yale, chamado Paul Thigpen. Inclusive o Paul Thigpen, ele gravou comigo, e o cara morreu no dia seguinte. Na semana seguinte a gravação que ele fez pro meu documentário, a gente discutiu justamente essa questão que o Daniel Lopes estava comentando. Ainda bem que ele não me convidou os seres pra esse poderiam ser demônios. aí. Tá louco. Ainda bem que você não me chamou aí, fiquei grilado agora, hein? E ele comentou uma coisa muito interessante, que é o seguinte: tem um padre chamado Sinistrari, eu tenho até um livro de 1700, em que ele comenta casos de exorcismo em que as criaturas, os demônios que estavam possuindo pessoas, que seriam demônios, não respondem à autoridade de Cristo. O exorcismo não funcionava. E ele chegou à conclusão que esses não eram demônios, eram tricksters, que eram espíritos brincalhões. Ou seja, espíritos que estavam possuindo as pessoas para sacanear por algum motivo, e que você tinha que trocar uma ideia com ele para ele poder ir embora em paz, e que não respondia, não eram demônios e não respondia à autoridade em Cristo. Então a gente faz justamente esse exercício lá no documentário, que é o que estão fazendo agora, como o Daniel comentou no começo, pastores, religiosos estão fazendo, para ver como é que enquadra, né? E de repente no enquadramento pode ter, além de anjos e demônios, pode ter esse